Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai conversar um pouco o que vocês devem fazer se o seu cavalo se cortar nas canelas, por exemplo nas canelas. Se ele se cortar, o que você vai fazer? Você vai parar e olhar, vai ficar desesperado, normal, e vai parar para pensar, o que eu faço? Primeira coisa, você tem que entrar em contato com o seu veterinário de confiança para que ele venha fazer o procedimento necessário. Vai ter que dar ponto e tal. Para isso, a gente tem um prazo da hora que acontece o corte até a chegada do veterinário, a gente dá um limite máximo de 6 horas. Passados essas 6 horas, quanto mais tempo passar, mais difícil, menor a chance do ponto pegar. Então mesmo que seja feita a sutura, conforme vai passando o tempo, aumenta a chance dessa sutura soltar e você acaba tendo que tratar como uma ferida aberta. O quanto antes você avisar o veterinário para que ele chegue até a sua propriedade é o mais interessante. Quanto mais rápido, melhor. Não necessariamente ele vai poder vir na hora que você chamou, às vezes ele está longe, então você tem que contar com isso, não é só avisar, ele tem o tempo que ele vai demorar para chegar na propriedade. E aí, o que você faz até a chegada do veterinário? Se o corte não tiver nenhuma contaminação, não tiver sujo de terra, de nada, só cortou, fez um corte seco num arame, numa ponta de prego, alguma coisa, você não precisa limpar. Se tiver algum pouco de sujeira, se você tiver um frasco de solução fisiológica, soro fisiológico, você pode lavar a ferida, só com o soro fisiológico, mais nada. Ou um outro soro, não pode ser a glicose, ou soro fisiológico ou o Ringer, uma das duas opções. Você lava a ferida, jogando direto o soro ali e só. Não passa nenhum produto, não passa pomada, não passa sabão, não passa nada. Deixa que quem faz esse procedimento é o veterinário a hora que ele chegar para atender o teu cavalo. Feito isso, cobre a ferida com uma gaze, evita usar o algodão direto porque o algodão solta um pouco de fiapo, então melhor a gaze. Recobre a ferida com uma gaze, põe uma manta grossa de algodão e enfaixa com uma pressão moderada. É interessante que você consiga fazer esse curativo justo, porque se houver um sangramento grande, ele vai ajudar a diminuir. E o sangramento que tiver, a hora que o veterinário chegar, ele vai estar estancado. Então essa compressão mecânica que a gente faz na ferida antes de fazer o procedimento mesmo cirúrgico ajuda demais. Então a hora que o veterinário chegar, ele vai tirar esse curativo que você fez e vai conseguir trabalhar de uma maneira mais adequada possível. Vocês vão acompanhar hoje um caso que aconteceu aqui com a gente. O cavalo estava solto no redondel, acabou cortando a canela. Eu estava longe da propriedade, até conseguir chegar, foi o que eu pedi para eles fazerem. Então eles fizeram um curativo compressivo, vocês podem ver que tem uma manta de algodão grossa por baixo da liga, na tentativa de estancar a hemorragia. A gente tira essa liga, aí eu faço a limpeza adequada, da maneira com que eu acho necessário para aquele caso, promovo uma limpeza tirando qualquer tipo de pelo, terra se houver, qualquer corpo estranho que tenha dentro da ferida, raspo a ferida ao redor, tiro os pelos ao redor da ferida para poder trabalhar da maneira mais limpa possível. É um ferimento que já está contaminado, ele foi feito de uma maneira contaminada, então eu tenho que reduzir ao máximo qualquer tipo de contaminação. Então eu raspo os pelos ao redor da ferida, faço uma outra limpeza mais cuidadosa, não só na pele, mas também por dentro da ferida. Terminado o procedimento de limpeza, eu vou começar a fazer a sutura. Dependendo da situação, nesse caso de hoje vocês vão ver, eu fiz dois planos de sutura, que a gente chama, uma sutura interna e a sutura de pele. A gente começa primeiro com a sutura interna, que vai aproximar toda a parte de tecido mole que existe por baixo da pele, né, para recobrir, para voltar, na tentativa de voltar ela à posição original. E aí só depois a gente faz a sutura de pele. Então termino de fazer essa sutura interna, passo então para a sutura externa e terminado esse procedimento dos pontos, faço um curativo com uma pomada antisséptica. Se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer esse curativo, vocês podem olhar o nosso vídeo anterior
Lá atrás a gente tem um vídeo mostrando como se faz um curativo, então dá uma checada lá se tiver alguma dúvida. Faço um curativo limpando com Povidine, passo uma pomada antisséptica, coloco a gaze, passo a manta de algodão ao redor e enfaixo. Ainda nos primeiros dias é interessante que sempre tenha uma pressão talvez um pouquinho maior para evitar que ainda continue qualquer grau de sangramento interno, mesmo após a sutura, e evitar que isso inche. Vou fazendo esse curativo todo dia. Obrigatoriamente a gente troca todo dia o curativo, limpando sempre a ferida, até uns dias após a retirada dos pontos. Agora vocês podem ver, tem essa imagem é de 5 dias após o acidente. Então vocês podem ver, a sutura está sequinha, não tem um grande inchaço, está um pouquinho mais inchado para baixo do corte, até normal, porque tem um sangramento no momento da ferida, e mesmo após dados os pontos, existe um inchaço pelo processo inflamatório, e pela gravidade o que a gente espera é que esse inchaço vá descendo, né? Normal isso. Então vocês veem, a ferida está bem seca, está um pouquinho mais grosso no final da sutura indo para o boleto, mas está ok, para 5 dias está excelente, curativo diário, antibiótico, anti-inflamatório e obviamente o animal parado. O que a gente tinha para falar com vocês hoje de o que fazer antes da chegada no veterinário num caso como esse, era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Se você está curtindo os nossos vídeos, clica aqui no botão do joinha e se inscreve no canal. Assim você vai saber sempre que tiver um vídeo novo no ar. Eu sou o Beto, por dentro do bicho, aqui no Direto da Baia. Tchau!